Amém, glória a Deus, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez reunidas para poder falar do amor, da palavra do Senhor. Eu me chamo Kíssila, sou do Ministério Assembleia de Deus Monte Betel, do pastor Zéias aqui no Brasil, estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. E hoje estamos aqui reunidas nessa célula, né, da vida sentimental, para poder ouvir o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, nessa tarde. E não sei o horário que você vai estar assistindo essa mensagem, né, mas eu creio que o Senhor ele quer falar conosco. E o Senhor colocou no meu coração, né, o livro de Isaías 49, versículo 15, e temos por tema que o Senhor colocou no meu coração: mulher, Deus não te esqueceu. É um tema que o Senhor tem falado muito ao meu coração já ao longo desse mês, esse mês de maio, de março, desculpa, 8 de maio foi, né, o Dia Internacional da Mulher, então o mês da mulher, todos os dias é o Dia da Mulher, mas foi separado esse dia para lembrar o quanto somos guerreiras, o quanto somos fortes, amadas por Cristo, né? E esse tema tem ardido o meu coração, onde o Senhor diz que Ele não se esquece de nós, que Ele conhece a nossa trajetória. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 15, que diz assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém. Assim diz a palavra do Senhor no seu livro, de Isaías 49, versículo 15, onde vem nos remeter que muitas mulheres, né, carregam no coração um sentimento silencioso de solidão. E às vezes olhamos ao redor, né, e parece que a vida de todo mundo está acontecendo, mas de algumas, né, se casando, outras construindo família, outras vivendo sonhos, e em alguns momentos surge aquela pergunta dentro de nós: que será que Deus se esqueceu de mim? É o que ecoa muitas das vezes dentro dos nossos corações, mas hoje Deus ele quer nos lembrar de uma verdade muito poderosa, de que Deus não se esqueceu de você, que o tempo de Deus não é atrasado, que o silêncio de Deus não é abandono. E o processo de Deus nunca é desperdício, porque existem momentos em que Deus ele permite o deserto, não para nos punir, mas para nos preparar, para nos fortalecer e curar o nosso coração. E muitas vezes, antes de Deus nos entregar algo grande na vida sentimental, ele trabalha dentro de nós. E ele cura feridas, ele fortalece nossa identidade, ele nos ensina a confiar nele antes de confiar em qualquer pessoa, porque o maior erro que podemos cometer é achar que nossa fidelidade, que nossa felicidade depende de alguém. Porque a nossa felicidade, ela começa em Deus. E quando entendemos isso, deixamos de viver pela ansiedade e começamos a viver pela confiança. E talvez hoje você se sinta sozinha. Talvez você tenha sido decepcionada, talvez você tenha sido esquecida, trocada ou rejeitada. Mas Deus quer te lembrar, a sua história não terminou. Aquilo que Deus tem para você não é qualquer coisa. Não é qualquer relacionamento, não é qualquer pessoa. Deus não prepara algo precioso para entregar de qualquer forma. E essa palavra vem nos lembrar isso hoje. Porque enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você ora, Deus está alinhando caminhos. E enquanto você confia, Deus está escrevendo capítulos
capítulos que você ainda não consegue ver. O que hoje parece silêncio, amanhã eu tenho certeza que será testemunho. Então, não permita que a solidão faça você duvidar do amor de Deus. Porque quando ninguém está vendo, Deus, ele vê. Quando ninguém lembra, Deus, ele lembra. Quando parece que ninguém se importa, Deus se importa. Profundamente, Deus se importa. Com cada detalhe da sua vida, Deus se importa. E talvez o que você mais precisa hoje não seja de resposta, mas de confiança. Confiança de quê, Kissela? Confiança de que Deus não perdeu o controle da sua vida. Confiança de que Deus não esqueceu as suas orações. Confiança de que Deus não esqueceu dos seus sonhos. E principalmente, Deus não se esqueceu de você. Então, continue cuidando do seu coração, continue buscando a Deus, continue acreditando, porque aquilo que vem de Deus chega no tempo certo, da forma certa e com a pessoa certa. E quando chegar, queridas, quando o Senhor enviar, você vai entender que vale a pena confiar nesse Deus tão poderoso, ao ponto de dizer que pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? O quão difícil é isso, irmãs? Mas ainda que isso venha a acontecer, Deus, ele lembra em sua palavra que ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Essa é a aliança que o nosso Deus faz conosco. Ele não se esquece de nós. E se hoje você se sente esquecida, lembre-se, talvez você não esteja esquecida, apenas está sendo preparada por Deus para algo maior. E além desses versículos, o Senhor colocou no meu coração Salmos 34, 18, onde ele fala em sua palavra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Porque quando o coração está ferido, Deus não se afasta, ele se aproxima ainda mais. Em Jeremias 29, 11, o Senhor vai dizer em sua palavra: porque eu bem sei o plano que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Porque mesmo quando parece que nada está acontecendo na vida sentimental, ouça bem, Deus continua escrevendo o futuro. E em Salmos 37, 5, a palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E esse versículo ele fala de entrega, de confiar e de descansar no cuidado de Deus. Então que nesta noite, nesta tarde, venhamos confiar no cuidado de Deus. Que venhamos lembrar que Deus, ele não se esqueceu de você. Que ele não se esqueceu de mim. Que nós temos um Deus soberano. Que ainda que o nosso coração venha parar de bater, ele é tão suficiente que sopra em nossas narinas e nos traz de volta à vida. Esse é o Deus que servimos. O Deus do impossível, o Deus que não se esquece dos seus filhos, não se esquece da sua promessa, não importa o tempo que passar, se ele prometeu algo sobre a sua vida, vai se cumprir. O que devemos fazer é confiar nesse Deus poderoso.
E que o Senhor, ele possa falar melhor o coração de cada irmã através dessa palavra. E sempre lembre-se, não deixe que o diabo fale no seu coração que você está esquecida. Não deixe que o inimigo se levante e coloque coisas ruins no seu coração. Lembre-se sempre, querida, que você tem um Deus do impossível. Lembre-se sempre que você tem um Deus que zela por você, que zela sobre a sua palavra para cumprir. Esse Deus poderoso, ele está aí contigo. Ele é tão maravilhoso e tão amado que quando Jesus subiu aos céus, ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo Consolador para que vocês não fiquem sozinhos. Então, ei, mulher, lembra-se que o Espírito Santo de Deus está com você, ainda que a tua família se afaste, ainda que aqueles que você achava que podia contar se esqueçam de você. Lembre-se que o Espírito Santo está ao teu lado, basta você abrir a tua boca e dizer: vem, Espírito, vem me consolar, vem me lembrar das coisas que tu me prometeu, venha me lembrar que eu tenho um Deus poderoso que está comigo em todo tempo, em todo momento, e que jamais me abandonará sozinha no meio do caminho. Lembre-se que o Espírito de Deus está dentro de você e está com você, e você tem que lembrar o valor que você tem, porque o Espírito de Deus se move dentro de você, do seu coração, e você é muito mais do que você pensa. Você tem tanta força, mulher de Deus. Você tem um Deus que te guarda, um Deus que guarda a sua entrada e sua saída, e ainda que proferirem palavras contra você, lembre-se que Deus diz que aquele que ele abençoou não vale nenhuma palavra de encantamento, porque você é guardada por esse general. Então você jamais está sozinha. Lembre-se disso. Eu gostaria de fazer uma oração por cada mulher que aqui se encontra nessa noite. E que Deus ele possa falar melhor ao coração de cada uma. E que você sempre lembre-se disso. Você não está sozinha. Deus te diz hoje: eu estou com você. Eu conheço a sua dor, eu conheço a sua trajetória, eu conheço os seus projetos, e sou eu quem escrevo a sua história. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, eu te apresento agora, Senhor, cada mulher que está aqui nesta live. Que o Senhor conhece cada coração, Senhor, cada lágrima que já foi derramada em silêncio, cada oração feita de madrugada, cada sentimento de solidão ou abandono. Pai, eu te peço que visite agora cada uma delas. Cura o coração ferido, restaura a esperança que foi perdida, tira todo o pensamento de que foram esquecidas, que cada mulher aqui possa sentir o teu amor, teu cuidado, a tua presença, Senhor, fortalece a fé delas, ó Pai, para que confie no teu templo, ó Pai, para que confie na tua vontade, Senhor, para que acredite que o Senhor continue escrevendo a história de cada uma delas. Que nenhuma delas, ó Pai, aceite menos do que aquilo que vem do Senhor. Senhor, guarda o coração de cada uma, prepara aquilo que o Senhor tem reservado, e aquelas, ó Pai, que aprendam, ó Pai, a descansar em Ti, ó Pai. Que aprendam a confiar, Senhor, na Tua resposta, Senhor, e no Seu tempo, Pai. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Pai, pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo ele possa falar melhor ao coração de cada uma das irmãs. E eu agradeço imensamente a oportunidade. E você que está ouvindo essa palavra, eu não sei qual é o horário, nas mídias sociais, mas o Espírito Santo fala com você. E lembre-se, mulher, lembre-se, filhos de Deus, você tem um imenso valor diante do Senhor, e Ele jamais se esqueceu de você. Pode parecer para você que está demorando aquilo que você tem pedido, mas no tempo certo de Deus, quando você estiver preparada, Deus entregará aquilo que almeja o seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.